A gente vai falar um pouquinho sobre proteínas. Onde que a gente encontra as proteínas? Bom, em tudo que é origem animal. Ovos, leite, carne, enfim, leite derivados, essas coisas. Aí a gente vai fazer uma reaçãozinha mais pra frente. Como que a gente forma as proteínas? Como que elas são formadas? Bom, proteínas são conjuntos de aminoácidos. E os aminoácidos são, essa aqui é a formação básica deles. Tem o hidrogênio, o nitrogênio e mais o hidrogênio, que a gente chama de grupo amina. Aí tem a parte do radical, que é o hidrogênio, o carbono e o radical, que é que pode variar na proteína. E o grupo carboxila, que é o carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio, que é o grupo carboxila. Aí a gente vai fazer agora uma identificação de proteína no leite. A gente vai colocar aqui soda cáustica líquida, NaOH. No sulfato de cobre. Só isso. Tá. Mostra aí já. Azulzinho. Aí a gente vai pegar e colocar um pouquinho de leite aqui no becker. Aqui. Mais? Assim dá, né? Aí, leite normal. Aí a gente vai colocar o reagente misturado aqui. A gente vai colocar aqui. E não ficou muito verde, mas dá pra ver. Aí, como mudou de cor, ficou meio esverdeado, acho que dá pra ver aqui. Ficou um pouquinho esverdeado, é sinal de que ele tem proteína. Bom, mas por que ele fica verde? Alguém tem alguma ideia? Quando o reagente daqui, que é o sulfato de cobre e o hidróxido de sódio, reagem, eles liberam íons. E quando entram em contato com aqueles nitrogênios da proteína, eles acabam mudando para a cor lilás, é uma característica do íon do cobre. Aí, o que são as proteínas em si? Para resumir, são algumas moléculas que a gente encontra na natureza de grande peso molecular, e elas são todas formadas por aminoácidos, que são meio que elas em miniatura, mas não tem todas as partes. E a fórmula básica que a gente já citou antes, que é o grupo amina com o carboxila e o radical. Essa é a formação básica dele. Cada aminoácido tem um hidrogênio e oxigênio numa ponta e na outra ponta vai ter um hidrogênio. A hora que esses átomos se unem, eles formam uma molécula de água que é liberada e juntam os dois aminoácidos, formando a proteína. Aí as principais funções da proteína. Estrutural, que é para tudo que o nosso corpo de estrutura é proteína, tipo cabelo, pele, ossos, músculo, tudo é proteína. A enzima, que, como o Jean já falou na parte dele, é usada para meio que desmontar carboidratos e proteínas. A função de defesa, que nossos anticorpos também são formados basicamente só por proteínas. De transporte, que a hemoglobina ou os glóbulos vermelhos também, como são chamados do sangue, são proteínas puras. A coagulação, que as plaquetas, que são outro componente do sangue, que são específicos para coagular quando a gente se machuca, são proteínas. A nutritiva, que é comida, para a gente conseguir ingerir tudo o que a gente precisa. E a hormonal, que a gente já citou um hormônio também que é proteína, que é a insulina. A gente já falou em insulina, que é meio que a falta da insulina, que é uma proteína, acaba dando uma desregulagem no sangue da pessoa com relação ao carboidrato. Bom, como eu já falei, tudo no nosso corpo de estrutura é formado por proteína. Inclusive, uma delas é o colágeno, que a gente ouve bastante falar de cirurgia plástica feita assim, com aplicação de colágeno. Por que dá certo? O colágeno é uma proteína que serve basicamente para dar firmeza para a pele, mais nada.
função do colágeno é da firmeza para a pele. Por isso que a gente faz a aplicação para dar uma firmeza quando a gente já está meio com ruga, alguma coisa assim. Aí a função de defesa que eu já citei, que são as proteínas que meio que marcam o corpo estranho para acabar eliminando ele depois. E a enzimática, que serve, no caso de carboidratos, para desmontar os carboidratos em monossacarídeos. Ele pega os polissacarídeos e transforma em monossacarídeos. E no caso das proteínas, pega as proteínas em si e transforma em aminoácidos para eles poderem ser reagrupados. Aí, as enzimas têm um sistema que a gente chama de chave cadeado. Cada enzima é específica, ou para um carboidrato ou para uma proteína. E só para constar também, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é enzima. Aí a gente vai fazer uma outra experiência aqui. A gente vai fazer uma experiência aqui, que a gente vai meio que fazer... Calma. Iogurte. Não. Aí, ó. Pronto. Iogurte. A gente coloca um pouquinho de leite. Pega uma colher pra mim, filho. Só um pouquinho de leite. Aqui a gente vai colocar ele normal. Aí no outro a gente vai colocar a mesma coisa. Vou misturar os dois. Mostra lá pra câmera. Aqui. Aqui a gente mistura. O outro também. Aí um a gente vai esquentar e o outro não. A gente vai ver qual que vai ser a diferença entre os dois. Se a gente deixa esquentando. Aqui deu pra ver um pouquinho que a proteína meio que coagulou. Que é o que eu já falei da coagulação sanguínea. Aqui ele já coagulou um pouquinho, fez uns carocinhos. Ok. O que a gente tinha colocado no fogo também, ó, meio que coalhou. Se alguém quiser vir ver. Tá com cheiro de queijo. É igualzinho o queijo. Esse realmente pode comer. Esse pode. Se alguém se sujeitar a isso. Vitória vai me ajudar agora. A gente vai fazer um experimento que a gente vai fritar um ovo sem esquentar ele. Sem dar nada de calor. Sem dar nada, sem dar nenhuma energia pra ele. Alguém acha que é possível? Vem cá e bate o santo. Não, a gema não. Aí a gente separou a clara. É do outro lado. Não é o brinco? O brinco não tá mexendo. A gente vai agora colocar em um. Em um a gente vai colocar ácido acético, traduzindo vinagre. Aqui. Calma. Aí, ó. Cris, calma. Mostra o álcool de novo. Aqui o álcool. Não, é o ácido. Ácido. O vinagre aqui. Pronto. Aí, aqui no outro a gente vai colocar. Aí aqui a gente vai. Aqui a gente vai colocar álcool comum, que a gente compra no supermercado. Não sei. Aí a gente vai colocar o álcool aqui. Chega já? Não, não chegou. Não chegou. Não chegou. Chegou agora. Aí a gente deixa aqui. Bom, e aqui a gente já consegue ver que meio que fritou. Se alguém quiser vir aqui ver, pode conferir. Só não pode comer que vai estar meio ruinzinho. Esse aqui, ele fica igualzinho frito. Comeu ovo, Bê?
Aí, reagiu. Aqui na câmera dá pra ver bem. Eu sei. Aqui, ó. Dá pra ver bem que ele meio que fritou. Bom, mas por que isso aconteceu? As proteínas, elas têm 3 tipos de estrutura. A primária, que fala a ordem que os aminoácidos aparecem. A secundária, que é meio que a organização deles, o formato deles. E a terciária, que é o formato deles de verdade, que a gente encontra assim na natureza. Esse aqui é mais ou menos o formato de uma das proteínas que a gente encontra. E ela tem todo esse formato enroladinho quando a gente encontra ela. Mas quando a gente sujeita ela a alguma alteração, ou calor, ou acidez de alguma coisa, que nem o vinagre, ela acaba se esticando. E por isso que ela acaba ficando meio que, a gente chama de desnaturado, que é parecendo frito. Aí aqui dá pra ver melhor, que originalmente, assim, no começo elas estavam assim, a hora que a gente mudou a situação delas, elas ficaram assim. Aí, outra definição para o que aconteceu com o ovo é que ele precipitou, e precipitação é o assunto da Vitória.